Hoje à tarde eu queria compartilhar com você uma palavra que recebi hoje à tarde. Está em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Tiago está lá no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 5. Tiago capítulo 5, lá no finalzinho, diz assim a palavra do Senhor. Não falei ainda não, poxa. Ela vai matricular de jeito Estou escutando o barulhinho das folhas ainda passando, né? Esperei pacientemente pelo Senhor. Vamos ler a partir do versículo 13, só para a gente pegar o contexto, que diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Preste atenção no versículo 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Olha só, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Versículo 17. Olha o exemplo que ele usa sobre a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Amém? Eu já li esse texto diversas vezes, mas eu queria compartilhar algo com você que Deus ministrou ao meu coração nessa tarde. Elias era um homem como todos nós conhecemos, um homem de Deus, um profeta, um homem que foi chamado para entregar a mensagem de Deus num tempo de grande dificuldade, em que Israel estava afastado de Deus. E Deus então incumbiu Elias de levar essa mensagem de reconciliação, levar essa mensagem para trazer de volta o povo de Israel para o caminho correto. E Elias, ele teve uma coragem, e por isso eu quero trazer essa palavra para nós nesse culto de oração. Ele teve uma coragem que ninguém havia tido antes dele. E ele teve uma coragem que ninguém teve depois dele. Eu achei interessante, por isso talvez Deus inspirou Tiago a, quando falar sobre perseverança de oração, ele poderia ter usado diversos exemplos, mas ele quis usar Elias. Elias foi um homem que você leu aí e disse: não vai chover. Mas isso era da cabeça dele? Não, ele não inventou isso. Ele não chegou e falou que não ia chover e Deus olhou: vou cumprir a palavra de Elias. Muitos pregam dessa forma, e não é a forma correta. Se você for ler na lei de Moisés, Deuteronômio 28, está lá escrito que se o povo se afastasse de Deus, os céus se fechariam, Deus não daria chuva. Na própria oração que nós falamos tanto de 2 Crônicas 7,14, o capítulo anterior, o 6, tem ali a oração também de Salomão. E na oração de Salomão ele também fala a mesma coisa: Deus, se o teu povo se afastar do Senhor e o Senhor não mandar mais a chuva, se ele vier buscar o Senhor nesta casa de oração, ouve o Senhor dos céus. Então quando Elias ele fala para não chover, ele estava se apropriando de uma palavra que Deus já havia falado há anos. Mais de 300, 400 anos antes dele. Ninguém usou a palavra de Deus naquele período. Elias teve coragem de se apropriar de uma palavra e orar em cima daquela palavra que ele acreditou. E é interessante a gente observar que depois Israel se desviou várias vezes, mas ninguém teve a coragem de Elias de orar aquilo que Elias orou. Talvez não tivessem a fé de pedir a Deus aquilo que estava escrito na sua palavra. Então eu queria trazer isso para nós nessa noite. Depois de Elias, ninguém orou, ninguém fez mais essa oração. Não tem registro bíblico de alguém que tenha orado para chover e orado para
para parar de chover e depois voltar a chover. Mesmo tendo respaldo bíblico. Eu queria trazer isso para nós. Será que nós hoje temos tido coragem de orar tudo aquilo que Deus prometeu para nós? Será que nós temos tido coragem de buscar a Deus em tudo aquilo que está escrito na sua palavra? A gente sabe que está escrito, mas a gente não ora. A gente sabe que está escrito, mas a gente às vezes não crê que vai acontecer. Ah, não, isso é para aquele tempo. Já pensou se Elias pensasse, isso é para o tempo de Moisés, isso aí é para o tempo de Salomão? Elias não, ele tomou posse da palavra. E ele aplicou a palavra e pediu que Deus cumprisse a sua palavra. E Deus cumpriu, queridos. Vocês conhecem a história, os céus se fecharam. E isso era uma ação dele contra o Deus Baal, que dizia que é o Deus da prosperidade. Então ele agiu naquela situação. E de uma certa forma, por um período de tempo, Israel se voltou para Deus novamente. Então eu quero perguntar a você, a mim e a nós. Será que tem orações que a gente está com medo de fazer? Será que tem orações que a gente nunca fez porque não teve coragem? Sabe que está escrito, sabe quem é Deus, sabe que Deus pode fazer, mas a gente não ora. Tem coisas, queridos, que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Amém. Aleluia. Talvez sejam coisas como na vida de Elias, que só fez na vida dele. Será que Deus queria fazer na vida de outras pessoas? Talvez. Mas só ele teve coragem de orar. E orar com perseverança, crendo que Deus iria atender. Então nessa noite, que oração que você precisa fazer de situações da sua vida que você sabe que Deus pode, mas você não ora? Nós cremos num Deus que cura? Amém. Nós cremos num Deus que cura a dor de cabeça? Amém. Mas nós cremos num Deus que cura também o câncer? Amém. Nós cremos num Deus que cura as doenças autoimunes? Amém. Nós cremos num Deus que abençoa e prospera com 10 reais? Amém. Mas nós cremos num Deus que pode te dar 20 mil reais, 30 mil reais? Amém. Mudar completamente sua vida financeira? Será que Deus pode fazer isso das nossas vidas? Ele não prometeu que iria abrir as janelas dos céus sobre nós? Ele até fala, façam prova de mim nisso. É a única situação em que Deus se permite ser provado. E a gente crê nisso. Será que eu creio que Deus pode transformar vidas, mudar a minha família, mudar a minha situação? Aí eu te pergunto, se você acredita nisso, por que não ora? Por que a gente não pede? O texto fala que ele teve que perseverar na oração. Então ele teve que orar e continuar orando até ver o milagre acontecendo. A gente às vezes na primeira oração já desiste. Então a palavra de Deus para nós nessa noite é: eu quero fazer um milagre na sua vida tão especial quanto ficar 3 anos e meio sem chover. Eu quero fazer algo tão especial na sua vida como eu fiz na vida de Elias e através da vida dele. Mas estamos dispostos a orar e a confiar em Deus? Será que você acredita que Deus pode fazer uma coisa por você que não fez para ninguém? Amém. Será que você acredita que Deus quer fazer isso na sua vida? Não fez para ninguém mais, como foi com Elias. E as pessoas, até hoje, ninguém teve coragem de repetir a oração dele. Pelo menos não no registro bíblico. Então, coloque de pé. Aleluia. Vamos orar juntos. Aleluia. Você já recebeu uma palavra sobre fé, Aleluia. mas agora vamos colocar essa fé em prática. Oh, glória. Feche seus olhos. Qual a situação hoje na sua vida que você sabe o que Deus quer? Ah, eu estou doente. Eu sei que Jesus pode curar. Ah, eu estou passando um problema financeiro grave. Eu sei que Deus é o Deus de toda a provisão. Ah, mas foi eu que busquei as dívidas, foi eu que busquei a enfermidade. Pode até ser, querido. Mas nós servimos a um Deus que é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Nessa noite, Deus não está cobrando perfeição de ninguém aqui, não. Deus está convidando a todos nós para vivermos um tempo de milagre. Então, Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui e cada um está inserido em situações, circunstâncias
e que às vezes até hoje a gente não teve nem coragem de orar por elas. Às vezes a gente até fala da boca para fora, mas isso não é oração. Oração está ligada à nossa fé, à nossa confiança em Deus. Então, Pai, no nome de Jesus, em primeiro lugar, trabalha nas nossas vidas, para que nós possamos aceitar isso do Senhor para nós. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer fazer maravilhas, o Senhor quer operar o teu poder, Pai. Quantas pessoas nos dias de hoje pensam, Deus é o Deus só do passado, Ele fazia milagres só no passado. Não, Senhor. Nós cremos num Deus vivo, nós cremos num Deus que é presente, nós cremos num Deus que é conosco, nós cremos num Deus que continua sendo todo-poderoso. Então, Pai, no nome de Jesus, nessa noite, eu quero colocar a situação do meu irmão, da minha irmã, seja uma enfermidade, seja uma questão pessoal, interna, seja, Pai querido, uma questão financeira, sejam questões familiares, sejam questões ministeriais que alguns de nós possamos estar enfrentando. No nome de Jesus, nós queremos nessa hora ter coragem de clamar ao Senhor, te pedindo, cumpra a tua palavra, Pai. Cumpra a tua palavra nessa situação. O Senhor diz que na tua vontade ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade nessa situação. Manifesta o teu poder, Pai. Abençoa esta igreja, viva esta igreja, renova nossas vidas, ó Pai. Continua se manifestando de forma poderosa, Deus, e nos abençoando ricamente, Pai. Trabalha nas nossas vidas, ó Deus, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Faz coisas exclusivas, Pai. Assim como diz a tua palavra, que nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor nos diz que nós somos indivíduos, Pai, únicos em toda a criação. Então, Pai, faz coisas exclusivas, únicas na vida de cada um de nós, porque nós cremos num Deus de poder. Assim nós oramos, entregando nossas vidas nas tuas mãos e te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém.